Graças a Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, Bispo Santos, por misericórdia, mais uma vez, aqui nesse espaço, nesse canal, Instagram, Facebook, e também no YouTube, trazendo uma palavra de fé, de vida e de esperança para o seu coração. O oferecimento dessa transmissão é da Casa de Oração, ministério ao qual nós fazemos parte. Casa de Oração Leão da Tribo de Judá. Eu estou aqui com uma palavra de Deus para a sua vida, que está no Evangelho de Marcos, tá? Evangelho de Marcos. E, por sua vez, após a mensagem, gostaria de orar com você. Queria pedir que você orasse por mim e eu orar por você. Eu oro por você, você ora por mim. Um ao outro ajudou, né? Então, se tão somente você, assim, puder, gostaria de contar com a sua oração, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam todos bem achegados aqui através desse canal, dessa plataforma, dessa transmissão. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Se você tem aí sua Bíblia, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 11, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quero falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar em muita teologia, não vou adentrar em questões teológicas, porque senão fica longo a mensagem. Não seria, digamos, o propósito, o objetivo. É de maneira simples, da maneira que se entende. Tá certo? Vamos lá. Bom dia, paz a todos, a todos. Vamos chegando. Vamos ouvir uma palavra de Deus, né? Vamos nos fortalecer. Nós sabemos que nós estamos na Semana Santa. Começou domingo. Domingo ele é o primeiro dia da semana. E nós temos o Domingo de Ramos, que é o domingo que se inicia a Semana da Páscoa, a Semana Santa, a semana mais importante da história do Evangelho, do cristianismo, do cristão e da humanidade. É a semana mais importante porque foi a última semana de Cristo como homem, né, na Terra, né? E por sua vez ele nos deixou ali ensinamentos importantíssimos. Eu transmiti parte dele já no domingo, né, em reunião na igreja. Ontem também transmiti algumas coisas do que se sucedeu no dia seguinte, posterior ao domingo. E hoje, já pela manhã, também já dei sequência, continuação ao que essa passagem, essa mensagem nos revela, nos mostra. Então vamos lá. Eu vou manter aqui uma leitura bem corrida para que você possa entender. Olha só como aconteceu a semana, o começo da Semana Santa aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tá, vamos lá. Diz assim, Marcos 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 1, versos 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o.
Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então, preste bem atenção, meus irmãos. Vejam bem essa mensagem, aonde Jesus ele iria entrar em Jerusalém, e a entrada dele significaria muita coisa. A entrada dele diria qual era o motivo daquela entrada dele, o porquê daquela entrada dele. Não foi uma entrada qualquer. Quantas vezes Jesus entrou em Jerusalém a pé? Quantas vezes Jesus entrou em Jerusalém sozinho? Quantas vezes ele entrou em Jerusalém até escondido, né? Só que essa entrada de Jesus era uma entrada diferente das outras. Era a entrada. Então, se ele entrasse em um cavalo, se ele porventura pegasse um cavalo, do melhor que tivesse, que, digamos assim, era a maneira que muitos pensariam que Jesus pudesse entrar, só que essa era a vontade de Deus, que ele entrasse em um jumento. Porque na tradição judaica, quando se entrava em um cavalo, aquele rei, aquele príncipe estava declarando guerra no local que ele estava chegando. Quando ele entrasse em um jumento, ele estava declarando que ele estava vindo com paz, em paz, com missão de paz. Ele estava trazendo paz e não guerra. E Jesus é o príncipe da paz. E o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele anunciou, né? Profetizou através de Isaías e através de Zacarias que assim seria a entrada do Senhor Jesus. Uma entrada de paz, pois ele estava trazendo paz. Então, para isso, ele tinha que, de fato, entrar em um jumento. E esse jumento, ele não estava disponível, né? Ele não estava disponível ali logo próximo a Jesus. Jesus mandou buscar. Tinha alguém que tinha esse jumento já pronto, preparado para esse fim. Jesus mandou que os discípulos fossem e disse: olha, se porventura o dono do jumento, os proprietários dele, não quiser liberar, fale que foi Jesus. E logo, logo será devolvido, né? Logo, logo ele será restabelecido. Então preste bem atenção acerca da ordem, do comando, acerca da direção, acerca do que Cristo ele fala para nós discípulos. Tudo aquilo que Jesus ele nos manda fazer, tudo aquilo que o Evangelho nos orienta a fazer, isso nós temos que procurar seguir à risca, fazer da forma que o Senhor, que o Mestre ele desejou, ele orientou, ele mandou. Observe que no versículo 4 a Bíblia diz assim: então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Observe que não houve uma comunicação, né? Veja que quando existe a comunicação entre nós e Jesus, Jesus e nós, a obediência, a prática, a aplicação, o fato de você viver a palavra, né? Isso demonstra o total respeito que você dá para a palavra do Senhor, né? Isso demonstra o respeito que Deus ele recebe daquele que dá atenção ao que ele manda. Veja bem, dentro desse texto aqui, que são lições tão práticas, tão simples, tão fáceis de você entender. Observe que os discípulos não tinham que questionar Jesus: mestre, mas não pode ser um outro animal? Não pode ser um cavalo, logo um jumento? O senhor não prefere outro animal? Nós erramos muitas vezes quando questionamos o que Deus manda fazer. Nós falhamos quando a gente, muitas vezes, não aceitamos aquilo que o Senhor ele orienta que a gente faça.
Jesus disse, olha, é esse o animal, é ali o lugar que você vai pegar, e se acontecer tal situação, faça assim. E os discípulos não questionaram, e nós muitas vezes questionamos. Detalhe, Jesus precisava daquele jumento. Se tratando do pedido do Senhor e do que ele pediu, esse jumento ele também simboliza a nossa vida no tocante à valorização. Qual é o valor entre o jumento e um cavalo? Quem vale mais? Claro que a nível de comércio, de negócio, o cavalo ele tem muito mais valor a nível de mercado. Se você comparar um valor de um jumento aqui onde eu estou, por exemplo, ele custa em média de 100 a 200 reais, dependendo do jumento, do estado de saúde, da condição, da idade. Ele não passa de 200 reais. E um cavalo, alazão, machador, manga larga, né? Esses cavalos adestrados, treinados, bem cuidados, quanto que não deve custar? De 2.000, 3.000 acima. Então veja que um cavalo ele vale 10 vezes mais a nível de mercado do que um jumento, 20 vezes mais do que um jumento. Jesus ele escolhe as coisas simples. Jesus ele escolhe as coisas simples, e ainda assim o desejo do Senhor é que tudo seja feito da maneira em que Ele quer e da maneira em que Ele ordena, tá? É isso que a gente aprende aqui nesse começo de Semana Santa na Bíblia, e também como que a gente deve enxergar, sabe? Como que a gente deve entender, valorizar, qual o sentido espiritual dessa semana. Enquanto muitos estão aí preocupados com qual ovo de Páscoa vai comprar, vai comer, qual chocolate, qual a marca, né? Qual o tamanho. Enquanto muitos estão preocupados em levar o chocolate do ovo de Páscoa para os seus filhos, o que não vem a ser pecado comer chocolate. Tanto pode ser na forma oval, como na forma de bombom. Ele não vai deixar de ser chocolate, mas o capitalismo, a mídia, a influência do marketing leva as pessoas a tirar o foco do Cordeiro de Deus e focar no coelho, focar no chocolate. Ao invés de focar no sangue derramado, foca ou no chocolate a ser comido, ou nos vinhos a serem bebidos, enfim. O sentido real é perdido quando se distrai, quando se tira o foco real do que vem a ser a proposta do sacrifício feito por Cristo na cruz. Então, voltando para o texto, eles foram lá buscar o jumentinho, no versículo 5, Marcos 11. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram. Você veja que, mesmo sendo um cumprimento de profecia, mesmo sendo uma revelação do próprio Deus através de Isaías e Zacarias 9:9, que fala que o rei de Sião ele entraria em Jerusalém dessa maneira, dessa forma. Então você percebe que existe a resistência de uma parte e a persistência de outra, a perseverança de uma parte e a retaliação, a represália de outra. Nem sempre vai ser fácil a gente conseguir executar aquilo que é da vontade do Senhor na nossa vida. Nem sempre vai ser com facilidade, vai ser com luta. Isso aqui pode parecer pouca coisa, mas isso aqui é luta, porque se o dono dissesse que não ia levar, se porventura se fosse envolver autoridades acerca do ato, né? Não, eles chegaram aqui, pegaram o meu animal, desprenderam, levaram sem autorização. Veja que isso não era a vontade do homem, era a vontade de Deus. Então por isso Jesus falou: olha, vai lá, faz assim. Se porventura houver qualquer dificuldade, fala que foi eu que pedi, fala que foi Jesus que pediu, Jesus que mandou. Quando Jesus manda, não tem como ter erro, não tem como dar errado. Talvez você tenha visto dar errado algumas coisas na sua vida porque você não está fazendo como Jesus manda. E aí o texto segue, no versículo
7. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Observe que o povo entendia a chegada de Jesus, qual era a finalidade. O povo recepcionava Jesus, o povo dava boas-vindas a Jesus, né? Jesus, ele entrava ali naquela cidade, Jerusalém, daquela maneira tão triunfante, e muitos ali estavam reunidos naquele ato, naquele momento, pessoas que foram curadas, pessoas que foram batizadas, no batismo de João, pessoas que foram libertas, pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus através do Senhor Jesus, dos seus ensinamentos e dos seus feitos, né? Então, sendo assim, aquele povo gritava, clamava: Hosana nas alturas, salva-nos agora, né? A palavra Hosana significa salva-nos agora. E eles colocavam seus ramos. A impressão que se tinha, quem vivenciou aquele momento, quem estava ali presente naquele momento, era que aquele povo estava sendo sincero, né? Era que aquele povo estava sendo verdadeiro. Aquele povo estava realmente com aquelas palavras tão bonitas, aqueles gestos tão bonitos, tirando suas vestes e colocando no caminho para Jesus passar, e sacudia os seus ramos. O ramo, ele representa a nossa ligação a Cristo, através do batismo e também através da comunhão. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, né? Todo ramo que estando nele mantesse, permanecesse, estando nele, dará fruto. Então, aqueles ramos ali havia uma simbologia, e tudo aquilo foi feito de maneira tão bonita, tão linda, tão notável, que aquele povo estava realmente ali declarando toda a consideração, respeito, valor. Eles poderiam demonstrar ter a pessoa do Senhor Jesus, porém não era isso, né? O que leva a deixar, digamos, o texto sem a beleza que ele tinha, ou que ele deveria ter, é o fato que esse mesmo povo, logo após 6 dias, que era na sexta-feira santa, clamaria: crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que deu boas-vindas a Jesus foi o mesmo que deu ouvido aos líderes religiosos, a todos aqueles sacerdotes, autoridades espirituais que havia na época, Caifás, Cefas, juntamente até com o próprio Nicodemos e todos que estavam ali, Tiago, o próprio irmão de Jesus que andava com eles, enfim, havia ali um complô, havia ali uma espécie de trama. Veja que quando a seguir Jesus ele sai daquele ambiente, né, começa-se ali a ter uma série de questões, de embates, né, de questionamentos e tudo mais que você possa imaginar para tentar parar Jesus, para tentar tirar Jesus de cena, né, para tentar fazer com que ele não pudesse ter espaço entre o povo. Diminuíram o seu espaço, não o mataram de primeira, que era a semana de Páscoa, ele não podia, né, até então, antes da Páscoa, realizar nada disso, exatamente por conta da Páscoa. Porém, como era a missão do Filho de Deus, morrer por nós, e antes a isso se pegava os cordeiros animais e se matava e aspergia o sangue dos animais nas pessoas para
a expiação, né, dos pecados delas, para que fosse perdoados seus pecados. Então Jesus veio para poder deixarem de matar tanto cordeiro, né, e matar o único só, sendo ele o Filho de Deus, uma vez por todas, morrendo por nós com o seu sacrifício suficiente, né, único e verdadeiro. Não há outro, não existe outro, não haverá outro. Foi o único, será o único. Então, sendo assim, observe que Jesus ele entrou naquele jumentinho. Imagino a felicidade do dono do jumento e do próprio jumento, de carregar Jesus. Isso nos dando a entender também o quanto nós temos que levar Jesus sobre nós, em nossa vida, aonde a gente for, aonde a gente entrar, aonde a gente chegar. Eu imagino que aquele jumento que não tinha valor nenhum de comércio, eu tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade de ter sido comercializado depois daquele momento, se tratando de Jesus tendo montado, aquele jumento sim, ele passaria a ter muito mais valor ao qual ele não tinha antes, né? Então, para que a gente não fique com conteúdo muito longo, eu vou até o versículo 19, tá certo? Parei aqui no 10. No versículo 11, que foi o dia seguinte, quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, né, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, isso aqui chama atenção. Jesus ele observa tudo no templo, né? No momento que você está no culto, no momento que você está na igreja, no momento que você está congregando, e também o templo que é nós, né? O templo do Espírito Santo, nosso corpo, nossa vida. Jesus ele sabe de tudo que se acontece com a gente, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista físico, né? A palavra diz que o homem vê a aparência, mas Deus ele vê o coração. Então Jesus ele observa tudo, não é algumas coisas, não é parcialmente, não. A palavra diz que Jesus ele observa tudo. Ele observa tudo que se passa no templo, desde o pastor, da missionária, dos obreiros, dos membros, dos visitantes, todo envolvimento, a limpeza. Tanto é que após o ato aqui da figueira sem fruto que aconteceu, depois daquele fato, melhor dizendo, veio a purificação do templo, a limpeza. Jesus fez a limpeza do templo, né? Então diz aqui a palavra, no capítulo 12, que diz assim: no dia seguinte ao domingo, que seria no caso a segunda, né? Quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, algum fruto, algo para comer. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos, embora não era estação. Porém Jesus ele esperava encontrar frutos. Nós sabemos que o fruto ele dá no tempo, na estação. A gente sabe quando chega o verão, o inverno, quais são os tipos de fruto que a gente encontra, né? Mas se tratando dos frutos espirituais, esses não dependem de verão, esses não dependem de estação. São frutos que devem ser encontrados em todo o tempo, em toda estação, em todas as estações, em todos os momentos, independente de estação do ano, né? O fruto ele tem que ser encontrado, ele tem que ser achado. Não pode faltar o fruto do Espírito Santo na nossa vida, os frutos do Espírito Santo. Então observe que Jesus viu aquela árvore de longe, havia nela o quê? Folhas. Muitas folhas haviam ali naquela figueira. Ela tinha folha, mas não tinha fruto. E quando Jesus chegou próximo dela, qual o desejo de Jesus? Encontrar fruto. Então isso significa que quando o Senhor ele olha para a nossa vida e ele observa tudo na nossa vida, o Senhor deseja encontrar o quê? Frutos em nós. O desejo de Deus é encontrar frutos em nós. E a questão é, você tem dado fruto? Observe que Jesus ele deseja que você o leve. Observe que a palavra ensina que Jesus ele deseja que a gente obedeça a sua palavra, seus ensinamentos, suas orientações, né?
E aqui ele se depara com fome, com uma árvore que tinha folha, mas não tinha fruto. Então aqui também diz muita coisa, principalmente no tocante até ao povo anterior, que estava com os ramos, né, que são aqui essas folhas sem fruto. Era aquele povo que tinha folha nas mãos, mas não tinha fruto. Fruto de justiça do Espírito Santo, fruto de arrependimento, fruto de louvor, não produziam frutos. Era um povo infrutuoso, improdutivo no tocante aos seus frutos. E aí, para concluir, né, como eu disse que eu não quero que esse conteúdo desse vídeo fique muito longo, diz a palavra que Jesus, não achando coisa alguma, aproximando-se dela, versículo 13, né, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então no 14, lhe disse Jesus: nunca mais, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. Isso aqui foi uma oração, né? Isso aqui, poucas palavras. Você está vendo que não é pelo muito falar que a gente é ouvido? Poucas palavras. Não tem fruto? Nunca mais nasça fruto de ti. Ninguém ache fruto mais em ti. Então, se eu não quiser dar fruto, no tempo que o Senhor espere colher esse fruto em minha vida, encontrar esse fruto em minha vida, né? Que Jesus ia colher o fruto daquela árvore, né? Quem plantou essa árvore foi Deus. Quem planta a árvore é Deus, não é o homem, é Deus. Por mais que você até pegue uma semente e coloque ali, aquela semente ela só vai virar árvore se Deus permitir. Então, preste bem atenção aqui nesse texto, que esse povo todo que estendeu vestes e ramos é essa árvore. É exatamente essa árvore aqui. Essa árvore que tem folha, essa árvore que até a aparência dela, de longe, é de ser uma árvore de fruto. Ela tem uma aparência de árvore bonita, mas ela é uma árvore seca, que não tem nada. Assim a vida daquele povo que deu boas-vindas a Jesus, gritando, aclamando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Mas logo a seguir, esse povo, na verdade, era um povo amaldiçoado, porque esse povo no coração não estava sendo sincero para com o Senhor. Não estavam sendo sinceros para com o Senhor. E logo a seguir esse povo iria concordar com a morte de Jesus. Eles iriam desejar a morte do Senhor, ao invés de crer nele, né? Ser fiel a ele, servir a ele. Ao invés de optar por ele, esse povo optaria por Barrabás, como todos já sabem, e a gente vai chegar lá no decorrer dessa semana. Então, preste bem atenção. Jesus amaldiçoou. A seguir, no versículo 15, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em lugar de salteadores, covil, reduto, ambiente de ladrões e salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com seus ensinamentos, né, sua doutrina. E vindo à tarde saíram da cidade. Então preste bem atenção que Jesus incomodava quem? Os líderes religiosos. Os religiosos. Aqueles que deveriam estar do lado de Jesus estavam contra ele. E ele falou sobre isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim, né? Então, veja que após a figueira ser amaldiçoada, Jesus se depara com essa situação. Aonde? No templo. Imagine se a mente dos sacerdotes estavam daquela maneira, corrompidas, né? Se a mente dos sacerdotes era daquela forma, desejando tirar a vida de Jesus, imagine o que eles não poderiam fazer com o povo. Ou já fazia com o povo.
ensinamentos errados, orientações erradas. Hoje em dia as pessoas não estão mais preocupadas em querer aprender o Evangelho, aprender a palavra de Deus, aprender acerca de Deus. Hoje a maioria está preocupada mais com revelação de homens. Está preocupado em revelar adultério, revelar prostituição, CPF, RG, nome, coisas, e geralmente tragédia, destruição, desgraças e coisas que não prestam. Ninguém, eu não falo ninguém, né, generalizando, mas a maioria hoje não está preocupado em querer aprender acerca do reino de Deus. E tem procurado pregadores com aparências, com status, com eloquência, procurado pregadores que lhe convém para que pregue aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que Deus quer falar, né? Então a gente precisa analisar e observar se realmente o nosso comportamento da igreja atual, dos cristãos atual, né, do povo de Deus na atualidade, tem realmente agradado ao Senhor. Eu creio que Deus ele possa estar muito triste com essa geração, muito triste com todos, porque observe aqui, Jesus sabia que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, nem todo de Israel é israelita. Jesus sabia que aquele povo ali era falso. Imagine ali muitos curados por ele, muitos ali libertos por ele, leprosos, coxos, paralíticos, cegos, todos estavam ali naquele momento, naquela manhã, vendo a entrada de Jesus ali, né? Uns diziam, não, ele é o Jesus, o profeta, o Jesus de Nazaré, da Galileia. Lá em Mateus 21 ainda tem uma expressão bem assim: este é o Jesus, o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Lá em Mateus 21 está descrito dessa maneira. Então preste atenção comigo, eu vou encerrar aqui, tá? Eu não vou dar sequência agora ao restante desse capítulo de Marcos 1. Eu gostaria de concluir ele à noite. Eu vou estar trazendo à noite, por volta de 10 da noite, a conclusão dessa mensagem, tá? Eu quero agora orar por você. Eu sei que tem alguns irmãos que esse horário tem pouco tempo para poder descansar, trabalho, almoçar e retomar. Eu não vou estender para não ficar longo, mas eu quero aproveitar a oportunidade de dizer a importância que é dessa semana, né, para nossas vidas. Inclusive, nós estamos aqui na nossa cidade, no nosso ministério Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, levando as pessoas a viver esse momento, levando as pessoas a dedicar temor, respeito, valorização, a importância dessa semana para a vida delas, levando elas a conhecer, a saber, a entender, a discernir, né, o que Cristo realmente fez por elas, para que elas possam viver, não só durante a Semana Santa, no mês de abril, mas o ano inteiro, a vida inteira, reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz, reconhecendo o esforço que Deus fez de dar o seu único filho em favor do mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Então é isso que eu quero transmitir para você aqui através do Facebook, Instagram, YouTube, e quero vir com essa outra parte da mensagem à noite, às 10 da noite, né, para você que está aqui ao vivo comigo, e você que vai assistir essa transmissão. Você pode procurar nas minhas páginas o momento que você desejar, a continuidade, a continuação da mensagem, tá bom? E aproveitando agora, deixar aí um recado para você que está afastado da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, distante, longe, né? Vivendo aí de forma secular, de forma carnal, terrena, mundana. Se volte para Deus, aproveite a ocasião, o momento, e procure ter sensibilidade na alma, entendeu? Abandone a vida errada, abandone os vícios, abandone as práticas abomináveis, abandone a mentira, a prostituição, o adultério, tudo que você sabe, e admite, reconhece que é contrário
a palavra de Deus e a vontade de Deus. Amém? Se você não estiver aqui perto da gente em Riachão do Jacuípe, ou ali em Nova Fátima, ou lá em Salvador, em uma de nossas unidades, você pode procurar uma igreja evangélica mais próxima de você, onde você se sinta bem, você possa ali servir a Deus, né? Você possa ali se reconciliar com Deus, porque foi para isso que Deus ele enviou o seu Filho para, com missão, dar a vida e nos reconciliar com o Pai através do seu sangue derramado, tá bom? Então, eu gostaria agora de orar com você, por você. Você pode orar por mim e eu posso também orar por você. Vamos aqui pedir forças a Deus para a gente poder prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa luta. Você que está indo daqui a pouco trabalhar, você que está dando a sequência a sua luta, como nós também estamos aqui. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, Pai amado, gratidão a Ti, Senhor, por tudo e por todas as coisas. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra que de maneira simples eu procurei aqui transmitir, Senhor, de maneira que quem ouvir possa entender. Que o Senhor, meu Deus, possa tocar a alma, o coração, a mente dessa pessoa, fazendo ela se voltar para Ti, compreendendo qual é o lugar dela, compreendendo qual é o lugar que ela deveria estar, a posição que ela deveria estar, que é no centro da Tua vontade, porque Cristo é o centro de tudo e não o homem. Por isso eu te peço, ó Deus, dê sabedoria, dê entendimento, dê força, que o Senhor revele a essa pessoa a Tua vontade, o Teu querer através da Tua palavra, que o Senhor, meu Deus, possa repreender todo espírito contrário, todo espírito maligno, toda obra do mal que tiver por trás de tudo que estiver atrapalhando essa pessoa de estar na Tua presença, de estar te servindo. É semana de Santa Ceia, é semana de comunhão, é semana de nos aproximarmos do Senhor. Por isso, meu Pai, dê forças para essa pessoa encontrar condições de ir até a Tua presença, te buscar e te servir, te adorar. Eu entrego todos em Tuas mãos, todos que seguem as nossas páginas, inscritos no nosso canal. O Senhor possa abençoar a vida de cada um, todos que visualizarem, todos que orarem junto com a gente, orarem pela gente e nós orarmos por eles, o Senhor possa tocar-lhes a vida, o Senhor possa visitar-lhes nesse momento, o Senhor possa operar maravilhas, milagres, curas, libertação, que o Senhor possa, meu Pai, libertar essa pessoa como aquele jumento foi liberto ali naquele momento. Aquele jumento teve um momento de liberdade. Ele teve ali a liberdade de poder carregar Jesus. E há muitos que se encontram dessa forma, presos por situações, por pessoas sem poder levar Jesus consigo. Por isso, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa, o Senhor possa tocar, alcançar. Abençoe o casamento, abençoe a vida sentimental, abençoe a vida conjugal, a vida profissional. Abençoe o trabalho, abençoe esse irmão empresário, esse irmão que tem o seu próprio negócio, essa irmã. O Senhor vem abençoar o trabalho das mãos de todos. Pai, eu entrego tudo e todos em Tuas mãos. Eu te agradeço por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, gloriosamente, graciosamente. Se você quiser compartilhar essa mensagem, compartilhe. Se você puder, melhor ainda, compartilhe. Se você vê que faz sentido para outras pessoas, compartilha, tá bom? Nos ajude a alcançar mais pessoas. Eu não estou te pedindo para você me ajudar a monetizar, não estou aqui pedindo Pix, nada disso. Eu estou pregando a palavra e gostaria que você me ajudasse a levar essa palavra ao máximo de pessoas que a gente puder, tá? Você me ajuda a fazer isso. E eu estou aqui procurando também dar o meu melhor. Acabei de realizar uma reunião nessa manhã e aí já vim com o propósito de poder contribuir aqui com a minha participação, de prestar os meus lábios a Deus e me colocar à disposição dele para que ele possa falar ao seu coração, tá certo? Então, se você não pegou a mensagem do começo, eu vou deixar gravada ela aqui e você vai poder assistir ela do começo pelo Instagram, pelo Facebook, e vou compartilhar também no meu canal do YouTube, tá bom? É Mensageiro das Boas Notícias, Bispo Santos, você pode procurar lá, Bispo Santos, Mensageiro das Boas Notícias, e você vai ver lá todas as mensagens gravadas, e você vai poder tão somente
ali ser edificado. O objetivo é esse, a edificação da vossa alma, né? A edificação do vosso espírito. Então, se isso você entende que fez bem para você, essa oração, essa mensagem, então nos ajude a compartilhar, tá certo? E se você estiver aqui em Riachão, próximo, e quiser participar de uma de nossas reuniões, hoje nós teremos às 19 horas o próximo culto da terça-feira, e temos também terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Só apenas esse sábado nós teremos em caráter o sábado de aleluia da Semana Santa. Então, todos os dias temos cultos para poder lhe atender, lhe auxiliar e lhe receber. Esse é o seu irmão, Bispo Santos, que mais uma vez vem a esta transmissão com oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, lhes ajudar em palavra e em oração, para que Deus ele possa alcançar sua vida abundantemente, generosamente, poderosamente. Fica aqui a minha participação e espero poder ter contribuído para o vosso crescimento e desenvolvimento da vossa salvação. Que Deus te abençoe. Até a próxima, até às 10, 22 horas. Hoje estarei às 22 horas novamente com a continuação dessa mensagem, para que Deus assim possa abençoar mais ainda a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço e Deus te abençoe.